Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre os filmes de super-heróis e o cinemão de Hollywood. Como introdução, eu gostaria de levantar a questão da propaganda. Tem momentos que a gente é submetido à propaganda e tem plena consciência disso, como quando a gente está vendo comercial na televisão ou o horário eleitoral gratuito. A gente sabe que aquilo tudo é propaganda, mas no nosso vídeo a gente vai chamar a atenção para os momentos que a gente é submetido à propaganda e não tem consciência disso. O cinema é um desses momentos de propaganda que nem sempre a gente percebe que é propaganda. Fim da introdução. Aqui a gente vai defender que os heróis são associados a algumas ideias e valores, e os vilões são associados a outras ideias e valores, a gente já vai mostrar isso. Os filmes de super-herói costumam ter uma estrutura maniqueísta. A estrutura maniqueísta divide o mundo entre o bem e o mal. A maior parte dos filmes é isso, heróis contra vilões. Iniciando pelo basicão, os heróis são o bem, salvam a vida das pessoas, enquanto os vilões são cruéis, autoritários, não têm remorso nem em matar seus próprios aliados. Chuva de fogo! Mas, senhor, nossas tropas, eu ordeno! Até aqui, nenhuma novidade, bora avançar. Os heróis também são muito associados a... Vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Eu tô aqui há 33 anos, doutor. Ainda não infectei ninguém. Aqui há 33 anos, aqui há 33 anos, aqui há 33 anos. Quem é que se revelou ao mundo e morreu aos 33 anos de idade? Jesus Cristo, né? E o super-homem é muito associado a Jesus Cristo. Em muitas cenas, o corpo dele está em forma de cruz, em referência à crucificação de Cristo. Nessa cena aqui que ele morre, olha os postes, também em formato de crucifixo. A própria história do super-homem lembra a história de Jesus, né? O pai do super-homem mandou o super-homem para a terra, da mesma forma que o Deus Pai mandou seu filho, que é ele mesmo, Jesus, para a terra. Tem um paralelo, não tem? Será um Deus para eles. E para ficar bem escancarado, olha essa cena. No mesmo enquadramento, Clark Kent e Jesus Cristo. Gente, a gente pode dar exemplos de outros filmes. Olha o Batman, ele se sacrifica, salva Gotham e é visto pela última vez subindo aos céus. Gente, Jesus Cristo também foi visto pela última vez, de acordo com a tradição cristã, subindo aos céus. Agora olha os filmes do Thor. Asgard é mostrado como céu, e olha aqui Odin e Thor como se fossem Deus e Jesus. Olha o Homem-Aranha em diferentes filmes, salvando as pessoas com um corpo em forma de cruz. E olha aqui o Doutor Estranho transformando água em vinho que nem Jesus. Então, fechando, de modo geral, os super-heróis se sacrificam para nos salvar. Algo que se aproxima do ideário cristão, né? A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer? Jesus? E os vilões, gente? Os vilões são sempre o oposto dos heróis. Então, se os heróis são associados a Jesus, os vilões são associados ao chifrudo, ao demônio. Cadê o Bane? Nós dissemos que era urgente. E onde ele está? Falando no diabo, ele aparece. Olha aqui a Feiticeira Escarlate nesse filme, com algo na cabeça pontiagudo que lembram chifres, em cenários que lembram inferno, e aqui parece até que ela está tentando as pessoas. Então, por enquanto, a gente tem heróis bem Jesus, vilões mal diabo. Os heróis, como a gente pode ver, são associados a coisas muito positivas. Quem em sã consciência é contra Jesus e contra o bem? Mas o cinemão de Hollywood e os filmes de super-herói complicam quando eles colocam no mesmo liquidificador bem, Jesus e heróis, junto eles colocam Estados Unidos. Pega aí a visão.
essa associação é um tanto manjada, né? Olha o nome do personagem. Capitão América. Gente, América é como os estadunidenses chamam o seu próprio país. E o uniforme desse super-herói é a bandeira dos Estados Unidos. Os filmes, de modo geral, mostram os heróis ao lado de bandeiras dos Estados Unidos, aproximando Estados Unidos à ideia de heroísmo. No finzinho do filme Liga da Justiça, tem uma narração da Lois Lane dizendo que os heróis são importantes para o mundo, e lá no fundo tem lá a bandeirinha dos Estados Unidos. Yes, it's Superman. And who, disguised as Clark Kent, fights a never-ending battle for truth, justice and the American way. Por que está aqui? Deve haver algum motivo. Tem. Lutar pela verdade, justiça e moral americana. Como saberemos se algum dia não vai se voltar contra o povo americano? Fui criado no Kansas, general. Mais americano que isso é impossível. Se a gente reparar nas cores dos super-heróis, principalmente dos super-heróis que a gente vê como éticos, como honestos, a gente vai ver lá as cores da bandeira dos Estados Unidos. Isso é válido para Mulher Maravilha, Superman, Capitã Marvel, Homem-Aranha. Na última vez que você lavou roupa, ficou tudo azul e vermelho. Aquilo então foi não. um engano. É que eu tava querendo lavar a bandeira americana. Vale marcar bem o personagem do Capitão América. Ele é super ético, ele lidera os Vingadores, ele é digno de pegar o martelo do Thor. E sua arma é um escudo. Olha a mensagem que tem aí por trás. A ideia de que os Estados Unidos só se defendem, não são agressivos e se fazem guerras é para se defender de ataques dos vilões. Não estou dizendo que isso é a realidade não, tá, pessoal? Eu estou dizendo que essa é a mensagem que a maior parte da indústria cultural nos passa. E tem mais. O escudo do Capitão América representa uma ideia de que os Estados Unidos defendem a liberdade. O Capitão América mesmo ele era chamado de Sentinela da Liberdade. Então reparem que só a arma de um personagem, o Capitão América, carrega consigo vários valores e ideologias. Ah, e o Capitão América não é o único associado à ideia de liberdade. Outros super-heróis também são, especialmente quando eles lutam lado a lado da Estátua da Liberdade, associando heróis e a ideia de liberdade. Bom, os filmes então encadeiam várias ideias: heroísmo, bem, Jesus, Estados Unidos e liberdade. Você concorda que os Estados Unidos devem ser associados à ideia de liberdade? Será que o fato dos Estados Unidos terem participado diretamente de vários golpes de Estado e da instauração de várias ditaduras combina com essas ideias? Será que o fato dos Estados Unidos terem a maior população carcerária do mundo combina com essa ideia de liberdade? Voltando a falar dos vilões, que como a gente falou são sempre o oposto dos heróis. Se os heróis são associados aos Estados Unidos, os vilões são associados aos grupos ou países que o Estado norte-americano definiu como inimigos. E a gente pode ver bem isso acompanhando a história. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estiveram em guerra contra a Alemanha nazista e o Japão. Não por coincidência, vilões da indústria cultural eram alemães e japoneses. Olha a capa de estreia do Capitão América. Ele aparece justamente dando um supapo no Adolf Hitler. Já num desenho do Superman dos anos 40, ele enfrentava como inimigos alemães e japoneses. Já num seriado do Batman, o inimigo era Daka, um japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, avançando no tempo, os Estados Unidos tiveram como rivais a União Soviética. Eram os tempos da Guerra Fria. E aí a gente passou a ter na indústria cultural vários e vários vilões soviéticos e russos, que estão aí até hoje. A gente tem Ivan Vanko, Emil Blonsky, Anatoly Kinzev. Uma curiosidade sobre esse último personagem, nos quadrinhos ele era chamado de KGBista. KGB era um órgão de inteligência e espionagem soviético. Voltando à lista, a gente tem Alexei Setevich. Esse tem até o foice e o martelo tatuados no corpo. Ah, e se é para falar de símbolos, o vilão de Shazam tem vários deles. Um desses símbolos do vilão também é bem parecido com a foice e o martelo.
no Vingadores 1, tem lá uns militares malvadões, torturadores, que são russos. Agora, nos quadrinhos, por um tempo chegou até a ser publicada uma revista que se chamava Capitão América Esmagador de Comunista, na capa mesmo. Alguns vilões dos quadrinhos tinham nomes repetitivos: Fantasma Vermelho, Guardião Vermelho, Ômega Vermelho. Um mutante ou 100. Todos se curvarão diante do grande Império Soviético. Esse último personagem, o Guardião Vermelho, aparece no filme da Viúva Negra. Nesse filme, a heroína descobre que os malvadão soviéticos ainda estão na ativa, reunidos num tal Salão Vermelho, e eles controlam várias lideranças mundiais. Repara como é que é um filme em sintonia com as teorias malucas da extrema-direita atualmente. Nesse filme, os russos comunistas são cruéis, impiedosos com crianças, patéticos e, se tem seguidores, é tão somente por controlar a mente desses seguidores. Eu já volto nesse ponto de controlar a mente, mas olha aqui essa cena na qual a heroína tem que tirar uma pessoa de uma prisão russa, mas isso provoca uma avalanche matando todas as pessoas da prisão, prisioneiros e carcereiros incluídos. A cena se passa sem nenhum remorso. A Viúva Negra em nenhum momento se sente mal com ter matado tanta gente. Talvez o filme esteja querendo dizer pra gente que a gente não tem que ter pena não, que russo nem é gente. Ah, e eu já ia esquecendo, olha a tatuagem desse personagem detestável aqui. Nos dedos dele tem a inscrição Karl Marx, um teórico do comunismo, o que demonstra mesmo que esse filme é uma grande máquina de propaganda ideológica. Voltando à questão do controle mental, a gente já viu que geralmente os heróis defendem a liberdade, enquanto os vilões controlam a mente das pessoas, retirando delas seu livre-arbítrio. Isso aparece no filme Capitão América Guerra Civil. Os vilões controlam o Soldado Invernal com um tal livro vermelho e recitando palavras em russo. Com a leitura do livro, o Soldado Invernal vira um cãozinho obediente. Eu jду приказаний. Pessoal, livro vermelho é uma clara referência a comunismo. Então, a mensagem dos filmes e da indústria cultural costuma ser: no capitalismo você tem liberdade, no comunismo você perde a sua liberdade, você perde a sua individualidade, você é desumanizado. Essa é a mensagem. Cabe a você agora refletir se você concorda com essa mensagem da indústria cultural. Avançando no tempo, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos fizeram guerras contra alguns países árabes, especialmente Afeganistão e Iraque. De acordo com o próprio Estado norte-americano, era a chamada Guerra ao Terror. Paralelamente, na indústria cultural, começaram a aparecer com mais frequência alguns vilões terroristas árabes muçulmanos. A gente vê isso bastante no Homem de Ferro 1 e também em Batman vs Super-Homem. Vale lembrar que em muitos filmes, quando vilões fazem ataques, são feitas referências ao 11 de setembro, às imagens de fumaça, pessoas nas ruas, e sem dúvida nenhuma, o filme que mais colocou imagens que lembravam, que remetiam ao 11 de setembro é O Homem de Aço. Já outros filmes, a gente tem vilões cuja característica principal é o seu fanatismo e o seu extremismo. Isso aparece em filmes do Doutor Estranho 1, Guardiões da Galáxia 1. Então, muitos dos vilões combinam com o estereótipo do que seria um terrorista muçulmano, fundamentalista, fanático, que o Estado norte-americano alegava combater durante as guerras do Afeganistão e do Iraque.
O personagem Bane, inclusive, ele foi criado numa prisão, lá que ele virou o monstro que ele é. E quando a gente tem acesso à imagem da prisão, a gente vê uma arquitetura árabe. Então o filme claramente está dizendo o vilão Bane tem relação com o mundo árabe. Nessa mesma cena a gente tem uma muralha que se estende no horizonte. E talvez forçando a barra, aqui a gente pode achar que é uma associação não ao mundo árabe, mas à muralha da China. Então olha, o Bane só nessas cenas seria associado ao mundo árabe e à China. Gente, para o vídeo não ficar muito grande, a gente não vai falar da China não, mas alguns vilões são associados à China também. Saca que nesse filme do Homem-Aranha, olha esse enquadramento aqui, lembra o massacre da Praça da Paz Celestial na China. A gente já viu que os super-heróis são associados ao bem, a Jesus, aos Estados Unidos e à ideia de liberdade. Já os vilões são associados à ideia de mal, demônio e países inimigos ou rivais dos Estados Unidos. Os super-heróis também são associados a... Estamos em nível 7, a partir de agora. Nós estamos em guerra. Guerra não se ganha com sentimento, diretor. Não. Se ganha com soldados. Fique. Não posso, princesa. Sou um soldado. Se vou lutar numa guerra, tenho que usar um uniforme. Já tenho jato de guerra. Vamos pra guerra. Ou então posso ser do seu time. Vocês sacaram que nessas cenas se fala muito em guerra e soldado? Então, o que a gente vai mostrar a partir de agora é que os super-heróis também são associados ao exército norte-americano e às forças armadas dos Estados Unidos. É muito comum, quando os super-heróis combatem alguma ameaça, eles atuarem lado a lado das forças militares. Já no filme velhão do Batman, o herói usa um satélite onde se lê Exército dos Estados Unidos. E quando o Super-Homem morre, além de muita bandeira dos Estados Unidos, a gente também vê que ele recebe honras militares. Ora, uma coisa que reforça os vínculos dos heróis com os militares é o fato de muitos heróis serem militares. É o caso do Rhodes, do Falcão, do Nick Fury, da Capitã Marvel e até do anti-herói Deadpool. Todos foram ou são militares. E olha o efeito do filme Capitã Marvel. Foi só esse filme ser lançado que aumentaram o número de candidaturas femininas para a Força Aérea Norte-Americana. Ou seja, o filme funcionou como propaganda do alistamento militar norte-americano. E claro que eu deixei o principal para depois. O super honesto Capitão América, que tem a bandeira dos Estados Unidos como uniforme, é também militar. Ele tem inclusive a patente militar no seu nome, Capitão América. Os filmes adoram mostrar que ele se sente em casa num ambiente de quartel, reforçando esse vínculo dele com o militarismo. Deve ser estranho para você tudo isso. Bom, na verdade é até familiar. Você está bem? Estou em casa. Essa aproximação heróis-exército foi muito presente nos quadrinhos durante a Segunda Guerra Mundial. Olha essa capa aqui, onde a gente vê o super-homem entre um soldado e um marinheiro. Esses vários exemplos que a gente deu mostram que a mensagem ideológica da indústria cultural muitas vezes é: os heróis e as forças armadas dos Estados Unidos atuam em conjunto e têm os mesmos objetivos. Ou, dito de outra forma, os militares dos Estados Unidos são verdadeiros heróis. Essa mensagem ideológica que a gente está vendo aqui é reforçada de outras maneiras. Olha esse ator aqui. Todo mundo associa ao Thor, não é? Esse ator fez filmes do gênero guerra, inclusive segurando objetos que lembram o martelo do Thor. Agora olha esse ator aqui. Ele fez o Homem-Aranha, não é? E ele fez um filme de guerra que se passa na Segunda Guerra Mundial, onde ele salva pessoas com cordas, remetendo às teias do Homem-Aranha. Como é que a indústria cultural está funcionando aqui? E ela funciona de modo bem sutil, bem subliminar. Não é uma coisa que a gente repara muito conscientemente.
mas a gente está vendo atores que a gente associa seus personagens de heróis atuando em filmes de guerra. É como se dissessem pra gente assim: os heróis estão do lado do exército norte-americano. Isso aqui é reforçado no Brasil porque os títulos originais dos filmes são mudados e se coloca no nome dos filmes a palavra herói. É o caso de Fomos Heróis, Dos Heróis, O Grande Herói, 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 isso em filmes de guerra. Eu queria acrescentar uma coisa, mas não é de conteúdo dos filmes, e sim sobre a produção dos filmes. Você sabia que rola um acordo entre os estúdios de cinema norte-americanos e o Departamento de Defesa norte-americano, que controla as Forças Armadas dos Estados Unidos? De um lado, os grandes estúdios de cinema de Hollywood usam bases, veículos e armamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas será que o Departamento de Defesa deixaria os estúdios de cinema usarem seus veículos e bases em filmes e roteiros críticos das Forças Armadas, que fizessem críticas ao exército norte-americano? Claro que não, né? Deixa eu dar alguns exemplos dessa troca de favores que a gente está falando aqui. Em Homem de Ferro 1, em troca do uso de uma base da Força Aérea Norte-Americana, o Departamento de Defesa exigiu mudanças no roteiro do filme. Essa troca de favores entre os grandes estúdios de Hollywood e o Departamento de Defesa foi feita em vários outros filmes, tá? Filmes esses que a gente costuma ver os militares norte-americanos salvando o mundo sendo heróis. Isso aparece em Independence Day, Top Gun, e isso segue em produções mais recentes. Não por acaso em WandaVision, nos créditos aparece um agradecimento ao Departamento de Defesa. O que a gente está vendo aqui? Filmes que a gente acha que é só diversão, na verdade são produções com participação direta do Estado norte-americano, funcionando como propaganda ideológica. Não é a Força Aérea. A CIA está na linha, não é a Marinha, nem os fuzileiros. Parece que alguém foi lá e fez o seu trabalho, né? Você concorda com essa mensagem ideológica? Você acha que as ações militares dos Estados Unidos são coisa de herói? O que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, no Iraque, são atos de heroísmo? Para te auxiliar nessa reflexão, eu vou ler aqui a declaração de um general. E não é qualquer general não, tá? Ele é o general mais condecorado assim no seu tempo de vida. Olha o que ele tem a dizer sobre as intervenções militares norte-americanas que ele mesmo participou. Passei 33 anos e 4 meses no serviço militar ativo como membro do Corpo de Fuzileiros. E durante esse período, passei a maior parte do tempo sendo um homem em músculos de alta classe para os grandes negócios, para Wall Street e para os banqueiros. Resumindo, eu era um bandido, um gangster do capitalismo. Ajudei a tornar Honduras certas para as empresas de frutas em 1903. Ajudei a tornar o Haiti e Cuba um lugar decente para os rapazes do National City Bank recolherem lucros. Ajudei a purificar a Nicarágua para a empresa bancária internacional do Brown Brothers. Na China, ajudei a garantir que a Standard Oil não fosse molestada. Relembrando o passado, eu acho que eu poderia dar dicas a Al Capone. Não sou eu que estou falando, é um general relembrando as suas ações militares ao longo do mundo e associando essas ações militares não a heroísmo, mas aos interesses das grandes empresas norte-americanas. Então, muito longe de altruísmo e bondade, as ações militares norte-americanas ao longo do mundo têm a ver com seus interesses econômicos e geopolíticos. Tá na hora agora de a gente falar dos vilões, né? Mas antes, eu queria mostrar que os super-heróis são associados a outra instituição. Pega a visão. Olha a polícia chegando aí. Peguei ele. Eu acabei de fazer 80% do seu trabalho, tá? Cuidado, cuidado. Boa noite. Estes homens estarão mais seguros com o senhor. Este país está salvo novamente, graças a você. Não, senhor. Não me agradeça. Somos todos da mesma equipe. Boa noite. Peppa adora a polícia. Todos adoram a polícia. As sirenes vão tocar e todo mundo vai cantar. Legal, policial. Legal, policial. Ele luta pelas mesmas coisas que o senhor.
Protege inocentes de criminosos. Bom, eu acho que ficou claro que super-heróis são associados à polícia, né? Tem super-herói que não pode ouvir uma sirene que já sai correndo para ajudar. Eu não pretendo explorar muito esse tema, mas assim, acho que o Batman é o personagem que mais é associado à polícia. A polícia, inclusive, tem um bate-sinal para chamar ele sempre que precisa. E olha o cartaz desse filme aqui, o Batman junto à polícia. Então a gente pode dizer que aqui a mensagem ideológica da indústria cultural é muito clara. Super-heróis e polícia atuam em conjunto e têm os mesmos objetivos. Ou ainda que a polícia é heróica. Você concorda com essa mensagem ideológica? A instituição polícia é heróica para todo mundo? A instituição polícia atua da mesma forma em todas as partes da cidade, independente da cor da pele e da condição financeira? Em uma rara exceção, o próprio universo cinematográfico da Marvel reconheceu que a questão é mais complexa. Na série Falcão, tem um momento que o Falcão e o Soldado Invernal estão discutindo, a polícia chega e dá uma dura no Falcão por ele ser negro. A série então traz o tema do racismo, mostrando então que a mensagem que a polícia é heróica e ponto final é bastante simplista. A gente viu nessa parte que os super-heróis são associados ao exército e à polícia, ou seja, são associados aos órgãos repressores do Estado. E que função têm esses órgãos repressivos do Estado? Eles têm, entre outras funções, o papel de manter a ordem social que a gente vive, a ordem vigente, manter a ordem social capitalista, através da repressão. Bom, chegou a hora de falar dos vilões. Os vilões são muito associados a... Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente. Perturbe a ordem vigente. Vão devolver o controle da cidade ao povo. Vamos tirar Gotham dos corruptos, dos ricos, dos repressores de gerações que oprimiram vocês com mitos de oportunidade. Essa gente, Pete, essa gente lá de cima, os ricos e poderosos, eles não ligam pra gente. Construímos as estradas deles, lutamos todas as guerras deles e tudo mais, mas eles não ligam pra gente. Nós temos que vir depois deles, comer o que cai da mesa. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo o que querem? Só me joga no oceano. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. Depois dessas falas todas dos vilões que a gente viu aqui, o que a gente percebe quando algum personagem nos filmes de super-herói fala dos problemas da sociedade, das suas injustiças, evocam um passado de colonialismo, escravidão e seus reflexos no mundo atual, como racismo? Quase sempre o personagem que fala dessas questões é um vilão. Bora dar uns exemplos. Questão ambiental. Enquanto os órgãos científicos do mundo inteiro alertam que é preciso deter a destruição do meio ambiente, quando esse tema aparece nos filmes, é quase sempre um vilão tratando desses temas. O Thanos, por exemplo, se preocupa com o esgotamento dos recursos naturais, superpopulação e fome. O vilão de Aquaman também se preocupa com a poluição dos oceanos. E agora, dá uma olhada no vilão do filme Venom. Eu não sou louco. Loucura é o jeito que os humanos vivem. Hoje em dia, pensa só o que fazemos é tirar. Não pode continuar assim. Colocamos o planeta à beira da extinção. Bora deixar a questão ambiental agora de lado e ver outros temas. O vilão desse filme aqui, do Homem-Aranha, se preocupa com o fato da economia ser monopolizada por poucos e riquíssimos grupos econômicos. Ele tem medo que a sua empresa de médio e pequeno porte venha à falência. Ele tem medo, inclusive, de perder sua casa por causa das suas dívidas. E, gente, durante a crise econômica de 2008, vários norte-americanos perderam suas casas por causa das dívidas. E pensa, você já viu algum super-herói preocupado com o fato da economia ser monopolizada por uns poucos grupos econômicos? São também os vilões que costumam criticar as ações truculentas do Estado norte-americano. Olha esse vilão aqui do Quarteto Fantástico falando num tom irônico. Mas por que só a NASA? Por que não o Exército ou a CIA?
Podíamos mandar presos políticos pra lá. Torturar na quarta dimensão pode ser bom, hein? E agora, olha a vilã do filme Thor Ragnarok dizendo que as riquezas de Asgard vieram de saques e pilhagens sobre outros povos. Odin e eu afogamos civilizações inteiras em pranto e sangue. De onde acha que todo esse ouro veio? Gente, essas são críticas que a gente pode fazer aos países ricos de primeiro mundo, que enriqueceram com o colonialismo, imperialismo e a escravização de milhares de seres humanos. Os vilões do filme Pantera Negra costumam evocar esse passado colonialista e racista dos países que hoje são ricos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? É uma mensagem ideológica central da indústria cultural. A gente está vendo que quem questiona, quem contesta as injustiças sociais são os vilões, enquanto os personagens do bem, que são associados aos órgãos repressivos do Estado que existem para manter a ordem social como ela está. Repare então que quem deseja mudar a realidade costumam ser os vilões. A realidade tende a ser decepcionante. Agora, a realidade pode ser o que eu quiser. É como se a indústria cultural nos dissesse: aceite o mundo como ele é. Mudar o mundo é coisa de vilão. Então, a indústria cultural vilaniza, criminaliza o pensamento crítico e os movimentos sociais mais contestadores. Não por acaso, o personagem que mais parece com os Panteras Negras históricos é o vilão Killmonger. Olha o vilão Bane, ele é um vilão que fala em libertação, que quer acabar com a opressão feita dos ricos contra os pobres. Ele fala em repartir riquezas, ele contesta o mito de oportunidade, que é aquele papinho de que basta você se esforçar que você vai se dar bem na vida. Como se quem fosse pobre porque não se esforçou, foi preguiçoso. Na real, o Bane é um vilão com discurso de esquerda. E agora, olha um aliado do Bane fazendo discurso na mesma linha. Você é Philip Stryver, vice-presidente executivo das indústrias Daggett, que por anos e anos viveu do sangue e do suor de pessoas menos poderosas. É interessante a gente ver o que acontece quando Bane ou Killmonger assumem o controle da situação, assumem o poder. Eles se mostram tiranos, autoritários, ditadores, sanguinários e fascínoras. E aqui a gente está vendo uma mensagem ideológica da indústria cultural fundamental, que é a seguinte: o mundo pode ter problemas, mas ele piora se você tenta melhorá-lo. Gente, essa é uma mensagem bastante conformista, que estimula você a se conformar, aceitar o mundo como ele é. Aceitar o mundo como ele é. Aceitar o mundo como ele é. Você concorda com a ideia que os movimentos que contestam as injustiças e as opressões levarão apenas a mais injustiças e mais opressão? Eu convido você a formular sua própria opinião e que você esteja alerta, porque a indústria cultural tenta te convencer de que é melhor se contentar com o mundo como ele é. A mensagem da indústria cultural é: revolução é coisa de vilão. O que você tem contra o capitalismo? Bom, pessoal, a gente está chegando na parte final do nosso vídeo. Eu queria levantar nessa parte final a seguinte pergunta: será que todos os filmes de Hollywood seguem esse esquemão que eu apresentei aqui? Antes de responder isso, a gente tem que considerar que existem centenas de roteiristas, diretores, produtores e alguns conseguem sim imprimir um tom mais crítico nas obras. Se a gente pensar a indústria cultural como um todo, com todos os seus filmes e séries, é claro que a gente vai achar muitas obras críticas. Enquanto você está ouvindo aqui minha voz, devem estar aparecendo na tela vários exemplos dessas obras que têm pelo menos algum aspecto mais crítico. Mesmo nos filmes de super-herói, é possível encontrar exemplos que se afastam do esquemão que eu mostrei até aqui, que a gente vai chamar de filmes exceção, ou ao menos cenas exceção. Olha essa conversa do Capitão com o Tony em Era de Ultron. Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem.
um olhar mais desatento para essa fala vai achar que ela só se refere a uma briga entre o Tony e o Capitão América. Mas na verdade ela é mais que isso. Ela tem como subtexto uma crítica à guerra do Iraque. Por quê? A guerra do Iraque, feita pelo governo Bush, teve como justificativa uma tal guerra preventiva que o governo Bush falava. Eles atacariam o Iraque antes do Iraque virar uma ameaça. Veja, o Capitão América está justamente discordando dessa ideia de que deve ser feita uma guerra preventiva. Então, subliminarmente, o Capitão está fazendo uma crítica à guerra do Iraque. E ele faz críticas bem parecidas no Capitão América Soldado Invernal, quando ele está conversando com o Nick Fury. Os satélites podem ler o DNA de um terrorista antes que ele saia do governo. Vamos neutralizar muitas ameaças antes que aconteçam. Pensei que a punição viesse depois do crime. Apontam uma arma para todo mundo da Terra e chamam de proteção. Liberdade não é isso. Isso é medo. Um outro filme exceção que eu escolhi para falar aqui com vocês hoje é O Esquadrão Suicida. E se liga, antes de falar da história, só o fato do governo americano contratar vilões para atuar para o governo americano já é um tom um pouco crítico. Agora, olha a história. Nesse filme tem um país fictício da América Latina, onde um ditador usa uma perigosa arma alienígena que coloca os Estados Unidos e o mundo em perigo. Então, num primeiro momento da história, você acha que o Esquadrão Suicida está lá para combater esse perigo, esse vilão. Mas a história avança e a gente descobre que o Esquadrão Suicida não está lá naquele país para combater um vilão, mas sim para acobertar o envolvimento e a participação do governo norte-americano na tal arma alienígena, para acobertar o fato que essa ditadura latino-americana existia com apoio dos Estados Unidos. A ditadura latino-americana existia com apoio dos Estados Unidos. Com apoio dos Estados Unidos. Então é um filme com perspectiva crítica, no sentido que as intervenções internacionais dos Estados Unidos não são mostradas como um ato de heroísmo. Se bem que a gente já vai voltar nesse filme e vai ver que ele não é tão crítico assim, não. Claro que a gente poderia aqui falar de outros filmes exceções, filmes com perspectiva mais contestadora e crítica. Mas, ao meu ver, a grande maioria das produções da indústria cultural estão mais próximos do esquemão que eu apresentei. Para mim, a maior parte da produção hollywoodiana se aproxima do estilo de filme Top Gun Maverick. Desculpa, eu sei que não é filme de super-herói, mas eu queria usar esse filme como exemplo. A gente vê basicamente jovens militares orientados pelo Tom Cruise mais velho, e ali a gente é feito para se emocionar com a relação entre os personagens, ficar tenso com a missão perigosa que eles vão ter que fazer, que é bombardear um país que está prestes a desenvolver armas nucleares. E o filme parte de uma premissa básica, que é a seguinte: os Estados Unidos podem bombardear qualquer país que eles quiserem se definirem que aquele país é uma ameaça. Se estimula que a gente naturalize o fato que os Estados Unidos podem bombardear o país que eles bem entenderem. E cabe a nós, então, com uma perspectiva mais crítica, nos perguntar: é justo? Os Estados Unidos podem bombardear quem eles quiserem? E agora vamos voltar para o Esquadrão Suicida. Sim, esse filme tem um tom crítico, por um lado. Mas, por outro, esse filme repete velhos argumentos ideológicos do imperialismo. O que a gente vê nesse filme? Norte-americanos em solo estrangeiro, no caso latino-americano, combatendo uma ameaça, matando vários latino-americanos e se mostrando necessários. Eles estão ali combatendo uma ameaça que os habitantes locais não seriam capazes de resolver sozinhos, ou seja, precisam dos norte-americanos. A ideia de que os povos locais não conseguem resolver seus próprios problemas porque são primitivos era o velho argumento usado do imperialismo. Então esse filme não é tão crítico assim, né? Outro ponto muito importante que a gente viu no nosso vídeo aqui é que o cinema, de modo geral, criminaliza o pensamento mais crítico. Sobre isso, será que também tem filmes e cenas exceção? A gente pode dizer que, de certa forma, sim. Os filmes da franquia X-Men fazem uma clara alusão à luta dos grupos minorizados que lutam contra o racismo, machismo e homofobia. Por outro lado, não são filmes que fazem críticas estruturais, que questionam as estruturas da sociedade capitalista na qual a gente vive. Afinal, são filmes produzidos por empresas capitalistas. Então, o pensamento radical e revolucionário segue, sem exceção,
exceção sendo criminalizado e vilanizado nos filmes. Ao mesmo tempo, a grande indústria cultural apresenta o que ela diz ser a solução para os grandes problemas do mundo, que é os pobres e oprimidos a aguardarem a caridade dos mais ricos. A gente vê um Bruce Wayne, a gente vê um Tony Stark fazendo filantropia. Aquele filme lindo do Pantera Negra, que tem tanta coisa interessante, também termina nessa linha, com o T'Challa criando um centro de ajuda wakandano numa região mais pobre dos Estados Unidos. E, pela última vez nesse vídeo, eu convido vocês a refletir. Gente, o que acabou com a segregação racial nos Estados Unidos? Foi a benevolência dos ricos ou foi a luta coletiva do movimento negro? O que fez as mulheres conquistarem o direito a voto? A caridade dos milionários ou a luta coletiva dos grupos feministas? E as leis trabalhistas vieram de atos filantrópicos dos ricos ou dependeu de décadas de luta sindical? E para te ajudar nessa reflexão, eu gostaria de dizer que enquanto o nosso episódio aqui estava sendo rodado, os roteiristas de Hollywood estavam em greve. Eles não estavam esperando a caridade de milionários para conquistar melhores condições de trabalho, não. Independente da resposta que você der para todas as perguntas que eu te fiz nesse vídeo, saiba que a indústria cultural tenta te convencer a adotar os pontos de vista dela, que são os pontos de vista das grandes empresas e grandes monopólios econômicos. Quem tá te falando isso não sou eu. Olha o que disse o fundador da Fox. Eu olho para trás e lembro de filmes e mais filmes que venderam o American Way of Life não só para a América, mas para o mundo inteiro. Agora, olha uma declaração do chefe de um órgão que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. A maneira mais fácil de injetar uma ideia de propaganda na mente da maioria das pessoas é induzi-la por meio de um filme de entretenimento, quando elas não percebem que estão sendo submetidas à propaganda. Então não está mais em discussão se a indústria cultural é uma máquina de propagar ideologias. É isso e ponto final. A indústria cultural, ela transforma cultura em mercadoria e ao mesmo tempo passa muitos valores políticos. Então, quando você estiver se divertindo com seus amigos e amigas, curtindo aquele filme blockbuster hollywoodiano do super-herói, lembra de estar atento e assistir tudo com senso crítico e reparando e pensando se você concorda com as mensagens da grande indústria cinematográfica norte-americana. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana.